O Brasil acordou em clima de Copa do Mundo com a vitória da Fernanda Torres no Globo de Ouro com Ainda Estou Aqui. Mas o que isso tem a ver com a Comissão Nacional da Verdade? Muita coisa, e eu vou te contar agora. Bora? Antes da gente começar o papo, já sabe, deixa o like, ativa as notificações, se inscreve no canal, já pensa aí no comentário, já comenta aqui, Fernanda Torres, diva, icônica, maravilhosa, mãe de todos nós, porque afinal de contas, ela é a primeira atriz brasileira a ganhar esse prêmio. Fernanda Torres, I'm still here. Mas o que isso tem a ver com a Comissão Nacional da Verdade? Bom, não fui eu que disse, foi o próprio Marcelo Rubens Paiva que escreveu isso aqui no X, antigo Twitter. Marcelo Rubens Paiva é o autor do livro Ainda Estou Aqui, que conta a história da Eunice Paiva, que era a mãe dele, e tudo que eles viveram durante o período da ditadura militar e como a morte e o desaparecimento do Rubens Paiva, que é o pai dele, como isso impactou a família deles. Pois bem, e aí ele disse isso no Twitter um tempo atrás, e sim, é importante a gente agora saber, afinal de contas, que Comissão Nacional da Verdade é essa? A Comissão Nacional da Verdade foi criada através da Lei 2.528, em 2011, pela presidenta Dilma Rousseff. A Comissão Nacional da Verdade tinha como objetivo apurar as graves violações de direitos humanos cometidas pelo Estado brasileiro entre setembro de 46 a outubro de 88. Isso pega ali o governo Vargas e também o período da ditadura militar até a promulgação da atual Constituição. A Comissão Nacional da Verdade foi formada por grupos de trabalho dividido por temas bastante pertinentes, dentre eles a guerrilha do Araguaia, as questões de gênero, a Operação Condor e principalmente pesquisar e entender a estrutura de repressão que havia durante esse período. E foi com essa estrutura de trabalho que um dos casos que foi elucidado foi justamente o do Rubens Paiva, né? Que trouxe pra gente em que condições ele foi preso, ele foi torturado, morto e desaparecido. Com o trabalho da CNV foi possível identificar as pessoas responsáveis pela prisão dele, quem estava envolvido de fato com a tortura e também com o seu desaparecimento. A Comissão Nacional da Verdade trabalhou por 2 anos. O relatório final foi entregue em 10 de dezembro de 2014 e teve, uma razão muito específica, porque dia 10 de dezembro também é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Quando a gente está falando de graves violações de direitos humanos, a gente está falando de prisões, a gente está falando de torturas, violações de direitos, desrespeito aos direitos garantidos, assegurados por lei, uma série de violações que foram cometidas em períodos ditatoriais. Acreditamos na verdade, esperamos que esse relatório contribua para que fantasmas de um passado doloroso e triste não possam mais se proteger nas sombras do silêncio e da omissão. Estou certa que vocês, integrantes da Comissão Nacional da Verdade, cumpriram ao longo desses 31 meses sua missão, pois se empenharam em pesquisar, em indagar, em ouvir e em conhecer a nossa história. Trouxeram à luz, sem medo, o tempo oculto pelo arbítrio e pela violência. O trabalho de vocês reforça os sentimentos que manifestei naquela ocasião. Quem dá voz à história são os homens e as mulheres livres, que não têm medo de escrevê-la. Por 2 anos, a Comissão Nacional da Verdade trabalhou com a investigação de desaparecimentos forçados, as mortes, as torturas. Ela ouviu pessoas que passaram por prisões, passaram por torturas, pessoas que testemunharam essas situações, os sobreviventes, militantes, ex-presos políticos, visitou locais onde essas pessoas falavam, reconheciam como os locais em que elas foram torturadas. Esse trabalho foi pelo país inteiro. Por conta do trabalho da Comissão Nacional da Verdade, também teve comissões estaduais e em algumas cidades também tiveram comissões municipais da verdade. A Comissão Estadual da Verdade de São Paulo leva o nome do Rubens Paiva. Inclusive, o relatório dessa comissão também está disponível para leitura, disponível gratuitamente, com todas as pesquisas, com todos os trabalhos que foram feitos. É importante também dizer que a Comissão Nacional da Verdade ela não teve caráter punitivo. Era um trabalho voltado
especificamente para a busca da verdade e da memória. Desde 1964, havia toda uma narrativa de guerra, de crimes de guerra, de luta contra o inimigo comum, que era o comunismo, e inclusive boa parte dessa narrativa que a gente vê hoje, né, do comunismo voltar e tudo, é muito fruto dessa época, porque também na década de 60 o mundo estava imerso na Guerra Fria, então essa lógica de capitalismo versus comunismo fazia muito sentido nesse período. A Comissão Nacional da Verdade também, nesses 2 anos, trabalhou com audiências públicas, trabalhou com idas a locais, com coleta de depoimentos. Por exemplo, muitas pessoas que também entregaram materiais para a comissão, materiais como documentos, que eram documentos da época, que traziam informações relevantes para tentar entender em que condições essas pessoas foram presas. Teve várias audiências no país inteiro. Eu pude participar de algumas, eu assisti 2 presencialmente. Foi uma experiência muito tocante. Um destaque especial foi assistir a audiência de Trombas e Formoso, que aconteceu em março de 2014. Foi uma audiência para falar da resistência de camponeses daqui de Goiás, da cidade de Trombas e da cidade de Formoso. Foi muito tocante ver os sobreviventes falando, relatando as suas vivências. Muitas senhoras de idade que fizeram coisas muito audaciosas e corajosas e com uma certa vergonha, como se não pudessem falar porque são mulheres e não podia fazer coisas de homem, como por exemplo defender a sua casa, aprender a lutar, enfim. Eram audiências bastante tensas, bastante densas, né, com depoimentos muito fortes, né, muitos relatos muito pesados, né, coisas muito, muito ruins de serem ouvidas, mas necessárias para que a gente possa entender, juntar as peças desse quebra-cabeça que por muito tempo ficou no mais obscurantismo possível. É importante a gente dizer também que a Comissão Nacional da Verdade no Brasil, ela chegou muito tarde, mas antes tarde do que nunca, porque a comissão começou a trabalhar em 2012 e terminou seus trabalhos em 2014, quando a ditadura completou 50 anos. Esse ano ela completou 60. E a gente teve poucos avanços, principalmente porque os esforços do Estado brasileiro para fazer justiça a essas pessoas foi muito pequeno. Para vocês terem uma ideia, a ditadura oficialmente terminou em 1985 com a eleição do Tancredo. E tem esse marco porque o Tancredo não era um militar. Tá? Tem muita gente que questiona o fim, qual foi o período de fato que encerrou a ditadura. Tem gente que joga para 1988, tem gente que já joga para 1979, enfim. Mas de lá para cá, o tempo foi o maior inimigo. Primeiro porque com o tempo, várias pessoas faleceram, né? Militares envolvidos nas torturas acabaram falecendo. A ditadura oficialmente terminou em 1985 e somente em 1995 a gente teve alguma lei para poder reconhecer a morte dessas pessoas que até então só eram desaparecidas, que foi a Lei 9.140, que foi sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso para reconhecer a morte dessas pessoas. E foi graças a essa lei que a Eunice Paiva, no ano seguinte, conseguiu a certidão de óbito do Rubens Paiva 25 anos depois da sua morte. E foi graças ao trabalho da Comissão Nacional da Verdade, da Comissão Estadual da Verdade, ao trabalho da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, que existe desde 1995, é que foi possível juntar todas essas peças para que livros como Ainda Estou Aqui existissem. E foi muito bacana, foi muito bom o Marcelo ter dito isso, para que seja reconhecida a importância da gente fazer as pesquisas, ainda que o tempo seja o nosso grande inimigo nesse processo, já que a gente está falando de algo que aconteceu há 60 anos atrás, mas que reverbera na nossa atualidade e que é fundamental que a gente continue pesquisando e falando sobre. Além do Rubens Paiva, outros desaparecidos políticos também tiveram seus casos investigados pela CNV.
o próprio Stuart Angel, o filho da Suzu Angel. Teve investigações, por exemplo, sobre as condições da morte do presidente Juscelino Kubitschek, o presidente João Goulart também. Tivemos também investigações sobre a morte, as condições da morte do deputado goiano José Porfírio de Souza e outras pessoas que também seguem desaparecidas. A Comissão Nacional da Verdade envolveu o trabalho de várias pessoas, de vários pesquisadores da sociedade civil. Uma das coisas que foi investigada pela CNV foi justamente como a ditadura militar impactou os territórios indígenas. Havia várias ações da ditadura militar envolvendo indígenas, por exemplo, o Reformatório Karenak, o GRIM, o próprio GRIM também foi formado durante a ditadura militar, e eu vou deixar alguns links aqui para vocês saberem mais sobre esse assunto. Então, quando a gente está falando de memória, a gente está falando de conhecer o nosso próprio país, conhecer o nosso país, conhecer a nossa sociedade, para a gente também ter condições de entender o que está acontecendo no presente. Hoje a gente está vendo aí várias conversas sobre comunismo, sobre a volta do comunismo. A gente viu isso nas eleições de 2024, a gente viu isso nas eleições de 22, nas eleições de 2018. E às vezes é um pouco estranho a gente, talvez para quem seja mais novo, seja até meio esquisito ouvir falar disso, né? Mas quando a gente entende as origens, fica mais fácil a gente combater e até mesmo desmentir esses factóides. No nosso contexto, o fantasma do comunismo, ele está escondendo outras coisas. Ele vem para assombrar a gente de outras formas. E é muito importante a gente entender isso. O Ainda Estou Aqui, para mim, foi um filme maravilhoso. Eu fiquei muito feliz pela Fernandinha ter ganhado o Globo de Ouro, principalmente porque o Ainda Estou Aqui é um filme que conta a história na perspectiva de uma pessoa que não tinha nada a ver com a luta armada e nem nada do tipo, e o quanto ela foi impactada por isso. Porque quando se conta a história dos militantes, podem vir conversas de mas era uma guerra. E não é bem uma guerra, né? Mas isso é papo para outro vídeo. Não é bem uma guerra. Então, é muito bacana quando esse tipo de filme vem e conta como esse tipo de ação, como esse tipo de Estado interfere muito negativamente na vida de muitas famílias, de pessoas como Eunice Paiva, que era apenas uma mulher cuidando dos seus filhos, cuidando do seu marido, e se vê viúva sem ter nem sequer o direito a velar o corpo do próprio marido. É importante dizer aqui também que todos os documentos da Comissão Nacional da Verdade, o relatório completo que foi entregue dia 10 de dezembro de 2014, estão disponíveis gratuitamente para você ler, reler. Tem todos os dados, os dias. O relatório da Comissão Nacional da Verdade, ele é muito completo, ele é muito minucioso e é muito fácil de ler. Ele não está numa linguagem que ninguém consegue entender. Ele está bastante acessível, ele está disponível para leitura, e é muito importante a gente saiba como essas pessoas foram tratadas, né? Como tudo isso aconteceu de fato, tá? Eu vou deixar o link da Comissão Nacional da Verdade aqui também para vocês lerem. Agora me conta, você viu Ainda Estou Aqui? Você viu a Fernanda Torres totalmente premiada? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o assunto. Se você já assistiu ou leu alguma coisa sobre a Comissão Nacional da Verdade, deixa aqui a sua opinião também. E é isso, não se esquece de se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like e tudo mais. Fazer aquelas coisas que os youtubers amam e eu também, tá bom? E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. A verdade não significa revanchismo. A verdade não deve ser motivo para ódio ou acerto de contas. A verdade liberta todos nós do que ficou por dizer, por explicar, por saber. Liberta daquilo que permaneceu oculto, de lugares que nós não sabemos aonde foram depositados os corpos de muitas pessoas. Mas faz com que agora tudo possa ser dito, explicado e sabido. A verdade produz consciência, aprendizado, conhecimento e respeito.
A verdade significa, acima de tudo, a oportunidade de fazer o encontro com nós mesmos, com a nossa história e do nosso povo com a sua história.